O Haoshoku Haki, Haki do Rei ou Cor do Rei Supremo, é a forma mais rara dos 3 tipos de Haki. Uma habilidade inerente, que não pode ser alcançada através de treinamento. Apenas uma em várias milhões de pessoas nasce com esse poder. O Haki do Rei permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros, emanando uma espécie de aura poderosa, capaz de desmaiar aqueles com fracas convicções. Ou seja, se sua vontade, se sua mente é frágil, você será dominado por um conquistador. Também dizem que quem possui esse tipo de Haki, assim como diz seu nome, tem as qualidades de um rei. No capítulo 782, vemos Treble explicando que o Doflamingo possuir o Haoshoku Haki é a prova de que ele tem as qualidades de um rei. Guarde essas palavras. Será que partindo desse ponto, conseguimos descobrir o que é necessário para despertar essa habilidade? Analisando todos os seus usuários, levantando pontos em comum entre eles, chegaremos ao veredito de por que eles possuem esse Haki? Nesse vídeo, falaremos do Haoshoku, suas funcionalidades, suas diferentes técnicas, seus usuários, sua história na obra, o porquê dele ser considerado uma ameaça extremamente perigosa para o mundo e as possibilidades para sua forma avançada. Você já pensou no quão incrível esse raríssimo Haki pode ser? Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Felipe e hoje vou trazer para vocês um vídeo explicando o Haki do Rei, fechando a série trilogia aqui sobre os Hakis nesse canal. E falando sobre explicações, eu gostaria de perguntar a você, queridíssimo espectador, qual elemento de One Piece desse universo tão rico você gostaria de me ver explicando aqui em um vídeo para vocês? Deixa aí no comentário, curte também alguém que já comentou e algo que você quer saber para eu poder estar produzindo esse vídeo para vocês. E se você é fã dessa obra incrível, gosta de conteúdo relacionado a ela, já deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e seja muitíssimo bem-vindo à nossa tripulação. Aproveita também para checar todas as nossas embarcações. A gente também tem Instagram, Twitter e nosso grupo e página no Facebook, os links estão na descrição. Então, sem mais demoras, simbora para esse vídeo. Opa, pera aí, simbora para esse vídeo. Apesar do Haki do Rei ter sido explicado por Rayleigh apenas no capítulo 597, a primeira vez que vemos ele sendo utilizado é por Shanks no primeiro capítulo de One Piece. Ele usa essa técnica para salvar Luffy e espantar o Rei do Mar conhecido como Senhor da Costa. Mais tarde, durante uma reunião com Barba Branca, o vemos nocautear diversos membros de sua tripulação. Naquela altura, a gente não fazia a menor ideia do que se tratava, apenas que a aura do Ruivo tinha algo especial. A primeira vez que o Luffy mostra indícios de possuir esse Haki é contra o Motaboro, o touro do Durval. Na sequência, em Amazon Lily, mais uma vez ele demonstra possuir essa habilidade enquanto lutava contra Boa Sandersonia e Boa Marigold, nocauteando uma grande parte da plateia que observava o confronto. E é aí, no capítulo 519, na página 18, que vemos pela primeira vez o termo Haoshoku Haki. Durante a Guerra de Marineford, Luffy usará mais uma vez o Haki do Rei antes de entender o que é essa técnica e treinar ela 2 anos com Rayleigh. Após isso, Luffy se torna proficiente o suficiente para assustar e até domar monstruosas criaturas, assim como nocautear um grupo selecionado de inimigos sem afetar nenhum de seus aliados. Como dito na introdução do vídeo, esse tipo de Haki concede ao usuário capacidades interessantes. Existem 2 maneiras dele ser liberado, em uma rápida explosão ou em uma liberação contínua, pressionando todo o ambiente. E segundo Rayleigh, embora esse tipo de Haki não possa ser alcançado através de treinamento, ele pode ser melhorado através do fortalecimento da mente, da vontade do usuário. Então, para isso tudo ficar bem mais claro, vamos entender um pouco melhor as suas formas variadas de funcionamento e classificar as suas técnicas. Dominação. O Haoshoku Haki pode ser usado para dominar temporariamente os outros. Isso só foi visto sendo utilizado em animais, nunca contra humanos. É possível que o usuário force criaturas a obedecerem a seus comandos por um curto período de tempo, como já vimos acontecer. Luffy é especialista nessa variável, porque ele usou várias e várias vezes durante seu treinamento em Urusukaina, para domar animais extremamente perigosos e os transformar em seus aliados. Intimidação.
O Haki do Rei também te permite intimidar seus adversários só com a força de sua aura, deixando eles congelados de medo e sem reação, podendo até sofrer um ataque de pânico. Essa técnica foi exatamente a usada por Shanks para salvar Luffy no primeiro capítulo, que só com o olhar espantou o Senhor da Costa, sem precisar desmaiar ele nem nada. Mas aí fica a dúvida se o fato de desmaiar é por competência da vontade da vítima ou por um controle do usuário do Haoshoku. De toda forma, classificaremos assim e vamos para a técnica seguinte. Incapacitação. Aparentemente essa é uma forma mais poderosa da intimidação, uma habilidade que permite ao usuário liberar sua própria vontade incapacitando seus adversários. Em vez de apenas intimidar ou subjugar os outros, aqueles com mais experiência podem desmaiar propositalmente seus inimigos. Também é possível determinar em um grande grupo quem serão os alvos dessa habilidade sem afetar outras pessoas que não têm nada a ver com a história. Ou seja, o Haki do Rei é sim direcionável. Indivíduos com vontades mais fortes resistem e até mesmo conseguem ignorar os efeitos dele. A capacidade de deixar alguém inconsciente está exatamente na diferença entre a força mental de quem utiliza o Haki do Rei e de quem é o alvo dela. Quanto maior essa lacuna, mais fácil é derrubar uma vítima. Mas não basta ter uma força de vontade maior para desmaiar alguém. É preciso ter uma diferença considerável. Senão era muito fácil. O melhor usuário de Haki do Rei do mundo seria imbatível, usando a incapacitação para derrubar absolutamente qualquer inimigo. Essa habilidade ainda pode ser usada mesmo quando o usuário está inconsciente. Depois de ser derrotado pelo Kaido, o Luffy, mesmo desmaiado, conseguiu derrubar alguns tripulantes do Yonkou que o carregavam para a prisão. Destruição/pressão. Usuários com um nível de domínio extremamente alto do Haoshoku podem usá-lo para destruir objetos. Isso foi visto com Shanks usando seu Haki e rachando parte da murada do Moby Dick, o navio principal do Barba Branca. O curioso aqui é que nunca nos foi falado especificamente sobre essa habilidade de destruição ligada ao Haki do Rei. Rayleigh não citou sobre isso e nunca vimos o Luffy fazer algo parecido, o que nos dá a entender que isso pode ser um pouco mais avançado do que o normal. E aí a gente vai para um ponto que todos nós queremos saber. O que afinal de contas é o Haki do Rei avançado? Desde que entramos na saga dos 4 Yonkous, vemos o Luffy precisando trabalhar um de seus Hakis em cada arco. Em Whole Cake, Luffy precisou melhorar o seu Haki da observação para superar o Katakuri. Em Wano, Luffy já começou seu treinamento do Haki do armamento avançado para ter efetividade golpeando o Kaido. Pela sequência clara e lógica, o próximo Haki a ser evoluído será o do Rei, provavelmente no arco seguinte. Óbvio que isso faz o fandom gerar diversas teorias e especulações sobre o que poderia ser. Inclusive, tô deixando no card uma teoria do meu colega de profissão e amigo Evandro Fusari do canal Mangaque, falando sobre o Haki do Rei avançado ser capaz de controlar o clima e o tempo. Então, vamos comentar alguma dessas hipóteses e chegar em 4 bem interessantes. O Haki do Rei avançado pode seguir por 4 vertentes. A primeira delas seria diretamente ligada ao poder destrutivo, uma variante da técnica de destruição/pressão. Faz sentido que o Shanks, um dos maiores, se não o maior usuário de Haki do Rei da obra, seja capaz de usar essa técnica para destruir objetos sem nem mesmo mover um dedo. Mas quando a gente vê ele usando essa habilidade no navio do Barba Branca, ele está emanando ela para todos os lados, rachando de forma até aleatória a madeira do barco. É possível que a forma avançada do Haki do Rei seja a utilização dele de maneira focalizada. Ao invés de lançar diversas ondas espalhadas pelos ares, o poder destrutivo iria diretamente em um só foco. Como exemplo, podemos pegar a luta contra um espadachim. O Haki do Rei avançado seria capaz de focalizar seu poder de destruição na espada do adversário, assim partindo ela sem que o usuário precisasse mover seu corpo. O quão apelão seria um ataque invisível e causasse um dano absurdo. Fico imaginando as mais variadas formas e algumas até mais agressivas disso ser mostrado, como por exemplo, ao invés de rachar a murada de um navio, Shanks utilizando esse poder no máximo para destruir um barco completamente, desde o início da proa até a popa. Essa seria a forma avançada relacionada ao seu poder de destruição,
Basicamente, o uso extremamente focalizado da técnica, causando um impacto agressivo onde é utilizada. A outra possibilidade é uma espécie de dominação avançada. Como vimos, o Haki do Rei permite ao usuário exercer sua força mental sobre outras criaturas. Muitas vezes, a consequência disso é uma espécie de adestramento delas. Shirahoshi é capaz de controlar os reis dos mares como se fizessem parte dela mesma. É claro que esse poder ainda não está sob seu controle, mas essa é a ideia geral da coisa. Talvez a habilidade de Poseidon seja exatamente uma forma absurdamente poderosa e avançada do Haki do Rei, capaz de controlar criaturas gigantescas e monstruosas. Poder latente que nasceu com ela, algo semelhante ao que possui Madame Shirley, capaz de prever anos no futuro, provavelmente com seu Haki da observação avançado. Seria realmente um poder ligado à obediência, e isso é claramente o que um rei tem dos seus servos. Outra maneira do Haki do Rei se tornar avançado pode ser exatamente pela capacidade de influência psicológica dele. Como dito anteriormente, com o uso do Haki do Rei é possível você fazer uma pessoa entrar em desespero, se afugentar. Com animais é possível até domesticá-los. Pode ser que o Haoshoku avançado permita ao usuário acalmar ou guiar as emoções de terceiros em uma direção específica. Basicamente, ele poderia, entre aspas, controlar uma pessoa. Seria na verdade uma forma de interferir nas emoções dela, como o Haki do Rei já mostrou ser capaz, influenciando suas decisões. Seja para amedrontar, acalmar, deixar nervoso, preocupado, desconfiado. Seria uma habilidade muito oportuna em diversas situações, seja para evitar confronto, construir alianças e muito mais. Então vamos para a última possibilidade. Quiçá a verdadeira força reconhecida por Mihawk na Guerra dos Melhores seja o verdadeiro caminho para o Haki do Rei avançado. Tá aí outra possibilidade para o Haoshoku que ainda não foi confirmada. Fazer as pessoas irem para o seu lado talvez seja uma pequena variação da dominação do Haki do Rei. Não seria algo como uma obediência forçada, seria uma forma de carisma natural, uma forma de influenciar os outros com um coração puro, sem precisar liderar na base do medo ou com tirania. E essa seria, sem sombra de dúvidas, o verdadeiro poder do Luffy, como bem diz o Mihawk em Marineford. E esse é um poder que vemos desde o início. A cada arco, o Luffy vem conquistando novos companheiros, novos aliados e envolvendo todos por onde passa. Sem dúvidas, levar as pessoas a lutarem juntas por um mundo melhor é uma ameaça extremamente perigosa para a atual hierarquia desse mundo de One Piece. Um poder absurdo que ameaçaria o governo mundial, capaz de confrontar diretamente a opressão causada por esse mal. Eu gosto de pensar que o Luffy faz isso de forma mais natural possível, pelas suas atitudes, pelo seu jeito sincero e inocente, mas pode ser exatamente isso que o faça chegar ao nível avançado de Haki do Rei. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente também. Seguindo a lógica da evolução dos outros Haki e como eles são usados para combate, é provável mesmo que o Haki do Rei avançado esteja mais próximo de ser a primeira especulação, um poder destrutivo, que pode ser aprendido com outra pessoa. A dominação do Rei dos Mares por Poseidon também pode muito bem ser uma variação do Haki do Rei em sua forma avançada. Seguindo o exemplo da Madame Shirley, seria um poder que nasceu com ela, algo latente e muito poderoso. A grande questão aqui é que o Luffy não aprenderia essa técnica, então pode ser que uma ou mais das especulações estejam corretas. Obviamente, assim como nenhuma. A gente sabe como é difícil prever o Oda, mas a gente tenta fazer nosso trabalho aqui. Já vimos o Haki influenciando a maneira de agir de alguns animais e sua interferência psicológica em humanos. A junção disso poderia ser a capacidade de manipular ou, mais precisamente, induzir a emoção de outras pessoas, o que realmente elevaria o nível de poder e periculosidade de um usuário. E a outra possibilidade é o verdadeiro poder do Luffy. Talvez essa liderança natural dele, prezando pela liberdade daqueles que o seguem, seja sim uma variável dentro do espectro do Haki do Rei, algo que o faça ser seguido, amado e considerado por tantas pessoas. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre quem são os usuários do Haoshoku. Por que eles são os usuários do Haoshoku? Como esse poder pode ser despertado? A teoria se baseia nas qualidades de um rei. De acordo com Treble, como eu disse no início desse vídeo, o Haki do Rei é a prova de que o indivíduo possui as qualidades para governar. E de fato, quase 100% dos usuários mostrados até agora
compartilham uma posição real ou algum status altamente respeitado, o que indica seu papel dominante. Boa Hancock, também conhecida como a Imperatriz Pirata, é a governante de Amazon Lily, capitã das Piratas Kuja e um dos Shichibukai. Big Mom é a rainha de Totland, uma das Yonkou, matriarca da família Charlotte e capitã das piratas da Big Mom. Charlotte Katakuri é um dos 3 comandantes doce, o mais forte deles e claramente alguém que inspira uma confiança absurda nessa família. Também é o ministro da farinha, responsável pela ilha Komugi e o segundo filho da rainha de Totland. Dom Xinjiao foi um Dom antes de passar seu título para Sai. Ele é o líder da família Xinjiao e ex-12º almirante da marinha Rapô. Don Quixote do Flamingo é o antigo rei de Dressrosa, um ex-membro dos Shichibukai e capitão dos piratas Don Quixote. Além disso tudo, é um dragão celestial e provavelmente a pessoa mais influente do submundo. Edward Newgate foi um dos Yonkous e capitão dos piratas do Barba Branca. Ele e Garp eram os únicos homens fortes o suficiente para rivalizar com o rei dos piratas Gold Roger. Também era conhecido como o homem mais próximo do One Piece e o mais forte do mundo. Era o patriarca de uma família gigantesca que navegou décadas e fez história pelos mares. Eustace Kid é o capitão dos piratas Kid e um participante ativo no submundo. Ele também faz parte da pior geração, e acaba sendo o personagem que possui o Haki do Rei que menos casa com as qualidades de um rei. Provavelmente é alguém que ainda vai conquistar muita coisa no futuro. Kozuki Oden foi ex-daimyo de Kuri e filho de Kozuki Sukiyaki, o shogun do país de Wano. É o nome mais falado do país e mesmo depois de 20 anos da sua morte, sua liderança absurda reflete na rebelião que vemos acontecendo hoje. Portgas the Ace, o filho do rei dos piratas, que pode metaforicamente ser considerado como um príncipe, e também foi confundido pelo mundo em geral como sucessor do próprio Barba Branca. Ele também foi o capitão dos Piratas Spade e mais tarde se tornou o comandante da 2ª divisão dos Piratas do Barba Branca. O homem que acendeu uma grande guerra, motivando milhares de aliados a tentar salvá-lo. Sengoku é um ex-almirante de frota, o mais alto oficial da marinha. Ele possui o poder da mítica Hito-Hito no Mi modelo Buda, dando a ele a aparência gigantesca de uma figura budista de iluminação maior. Outro personagem claramente nos mais altos patamares da liderança. Shanks é um dos Yonkou e o capitão dos piratas do Ruivo. Ele também serviu como aprendiz no bando do antigo rei dos piratas e herdou o chapéu de palha do Roger, que mais tarde entregou a Luffy. Silvers Rayleigh tem a alcunha de Rei das Trevas. Ele também era o braço direito do falecido Rei dos Piratas. Kaido é o governante geral dos Piratas das Bestas, um dos Yonkou e literalmente é o Rei das Feras, considerado a criatura mais forte do mundo. Gold Roger era conhecido como Rei dos Piratas e o capitão dos Piratas Roger. Era o pai de Ace e o rival de Barba Branca. Com sua morte, começou a grande era dos piratas. E o Luffy, eu nem preciso comentar. A gente vê que todos estão figurando em papéis de liderança e de enorme poder. O Haoshoku Haki é mostrado como um presente, como um dom muito raro entre o mundo todo. Mas Dom Xinjiao, no capítulo 717, diz que o novo mundo está cheio de outros usuários que possuem essa habilidade. Ele explica que Luffy certamente irá encontrá-los e combatê-los pelo título de Rei dos Piratas. Ou seja, existe alguma postura de liderança nata, as qualidades de um rei, presente em todos esses personagens que justificam o surgimento dessa habilidade. Mas eu guardei uma surpresinha braba aqui pro final como recompensa para você que chegou até essa altura do vídeo. Outra coisa que pode ser Haki do Rei, mas ainda não foi confirmado. Será que o Zorão, olha só, será que o Zorão é um usuário do Haoshoku? Já foram mostrados alguns quadros na obra com ele intimidando normalmente seus adversários. O cara é brabo e realmente assusta, mas o momento determinante na parada é esse. No confronto contra a Monet, ela parece muito bem estar sofrendo os efeitos da intimidação do Haki do Rei.
existe um paralelo claro também entre Luffy e Zoro, Roger e Rayleigh. Por isso, muita gente acredita que o Zorão vai realmente despertar essa habilidade inata. Mas talvez, naquele momento, haja outra explicação mais condizente. Se o Zoro usasse o Haki do armamento no seu ataque, a Monet morria. Ela reconheceu isso e entrou em estado de pânico, como já era de se esperar, muito parecido com alguém sofrendo influência do Haki do rei. A grande questão que fica é: isso pode sim ter sido uma evidência do poder que o Zoro venha a despertar. E aí, eu quero muito a sua participação nesse momento. Tá passando um card com uma pequena votação. Você acha que o Zoro despertará o Haki do rei? Pensa bem, analisa tudo o que eu disse nesse vídeo e deixa aí a sua opinião. E esse foi o vídeo falando sobre o Haki do Rei. Eu espero de verdade que você tenha gostado tanto das explicações como também das hipóteses, das teorias aqui levantadas. Se você não é inscrito, cara, se junta a essa tripulação, vem com a gente, faz parte desse canal se inscrevendo aqui. Aproveita também para checar os outros links, como eu já falei no início do vídeo. E muitíssimo obrigado por me acompanhar até agora. A gente se vê sem a menor dúvida, meus queridos, num próximo vídeo. Valeu!